Shalom, shalom, muito boa tarde a todos, que a paz, a graça, a misericórdia de Hashem, o nosso Deus eterno, nosso Criador, seja sobre todos nós nessa tarde de segunda-feira, amém? Hoje eu quero estar falando sobre Mateus capítulo 5, eu vou ler somente o versículo 32 que diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casa com uma repudiada comete adultério. Ou seja, o que esse versículo quer nos relatar, né? Ele diz que na sociedade judaica, né, do tempo lá da época de Jesus, né, da época de Yeshua, a mulher, ela não tinha o direito legal de pedir o divórcio. A mulher na época de Yeshua, de Jesus, ela não tinha o direito legal de dar entrada no divórcio. Somente o homem podia pedir o divórcio, né? Somente o homem podia dar entrada no divórcio, né? Na época lá de Jesus, na época de Yeshua. E naquela época também, a mulher, ela não podia trabalhar, né? E o sustento e a proteção dela dependiam totalmente do marido ou então da família. E se ela pedisse o divórcio, ela ficava desamparada socialmente e economicamente. Ou seja, muitas das vezes, né, naquela época lá, uma mulher divorciada, sem causa grave, né, uma mulher, assim, ela podia estar ali sendo traída pelo seu marido, que ela não tinha o direito legal de divorciar. Ela tinha que ficar com o marido até a morte, até o final. Se ela fosse agredida psicologicamente, fisicamente, se ela fosse maltratada, abusada, ela não tinha o direito legal de pedir o divórcio. Ela tinha que ficar com o marido até a morte, até os últimos dias de sua vida, aguentando aquilo tudo. E se o marido maltratasse a mulher, né, não amasse a mulher, não valorizasse a mulher, não fizesse a mulher se sentir amada, respeitada, né, valorizada, né, se ela fosse, né, morar com outro, se ela arrumasse outro diante da sociedade, ela era vista, ela ficava vista, né, como uma mulher imprópria para um novo casamento e ficava à margem da sociedade com poucas chances de sobreviver com dignidade. Além disso, se ela largasse o marido e fosse morar com outro, diante da sociedade, ela era vista como uma mulher adúltera e por isso era condenada moralmente e religiosamente. Ou seja, resumindo tudo isso, na época de Jesus, na época de Yeshua, a mulher não tinha o direito legal de se divorciar do marido. Ele podia trair ela, que ela não tinha esse direito. Ela tinha que suportar tudo isso até o último dia de vida. Ela era maltratada, ela era desrespeitada, desvalorizada, ela não podia dar entrada no divórcio. Somente o homem, somente o marido tinha o direito legal de dar entrada no divórcio, de pedir o divórcio. A mulher não tinha esse direito legal. E se ela fizesse isso, né, arrumasse outro e fosse morar com outro, diante da sociedade, diante da religião, ela passava a ser vista, ela ficava vista como uma mulher imprópria para um novo casamento, como uma mulher adúltera, né? Ou seja, ela era condenada moralmente e religiosamente, né? Resumindo tudo isso, uma mulher divorciada na época de Jesus, uma mulher que se divorciava, né? Ou seja, se divorciava assim, largava o marido e ia morar com outro, né? Porque na época de Jesus, né, a mulher não podia dar entrada legalmente no divórcio.
Somente o marido tinha esse direito legal, somente o marido tinha o direito de pedir e dar entrada ao divórcio. A mulher não tinha esse direito, né? Porque se ela fizesse isso, né? Ou seja, se ela saísse de casa, arrumasse outro e morasse com outro, naquela época ela ficava exposta a vergonha pública, falta de sustento, perda de proteção social, corria risco de morte social e até moral, né? Por isso que Jesus e Yeshua, né, ao dizer, né, que o homem que pede o divórcio sem causa faz dela um adulto, né? Por isso que Yeshua está dizendo isso, né? Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com uma repudiada, comete adultério, né? Por isso que Jesus Cristo está dizendo isso, né? Naquela época. Ou seja, Jesus, ele está denunciando essa injustiça cultural e religiosa contra a mulher. Ele está aqui protegendo a dignidade da mulher, ele está protegendo a dignidade feminina, né? Ele aqui, ele protege, ele está protegendo as mulheres como de abusos legais e sociais. Ou seja, aqui ele está criando algo revolucionário para a sua época. Amém? Eu não sei onde você se encontra nesse momento, mas você que puder, né? Feche seus olhos, entronize seu pensamento diretamente ao trono do Senhor, né? E vamos fazer, né, uma oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, né? Perdoe as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aquele que nos ofendeu. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Amém? E que você possa meditar bastante, né, sobre essa mensagem ao decorrer desse dia.